Muito bem, façamos então uma questão de ortografia. Observa comigo. Está correta a grafia de todas as palavras da frase. Vamos analisar frase a frase. Letra A. A compreensão dos fatos só foi possível porque algumas pessoas propuseram-se a relatá-los tal como ocorreram. Bom, primeiro ponto. Compreensão. Está com um E só. O verbo original é compreender. São dois Es. Então não pode ser compreensão com um E só. Já está errada. Propuseram-se. Há uma regra que diz assim, ó, verbos, tá? Deixa eu apagar aqui. Há uma regra que diz o seguinte: se o verbo tiver no infinitivo o Z, qualquer flexão permanece com Z. Por exemplo, fiz é com Z, porque fazer é com Z no infinitivo. Fizer é com Z, porque fazer tem Z no infinitivo. Agora é o seguinte, se o verbo não tiver no infinitivo Z, as palavras derivadas devem ser grafadas com S. Como assim? Querer. O infinitivo de querer não traz E. Como o infinitivo de querer não traz E, qualquer derivada, flexão, é com S. Quis é com S. Quiser vai ficar com S. E o propor, na verdade, veio do verbo pôr. O verbo pôr não tem no seu infinitivo o Z. Então, pus é com S, por exemplo, puser é com S e qualquer flexão. Então, propuseram-se, veio de pôr, é puseram, não tem no infinitivo Z, puseram é com S. Tá? Então, quando no infinitivo do quando no infinitivo do verbo não tiver Z, as formas flexionadas devem ser com S. Eu só vou flexionar com Z se o infinitivo tiver Z, que é o caso do fazer. Tudo bem? Dois erros aqui, então, na letra A. Depois, letra B. A repressão da polícia acabou por ocasionar a morte de um estudante e ferimento em vários jovens. Bom, duas palavrinhas. Eu tenho aqui, ó, repressão. Repressão veio do verbo reprimir. Reprimir termina em mir, tá? Quando o verbo terminar em mir, reprimir, oprimir, né, suprimir, o que vai acontecer? Esse mir vai cair do verbo e vai entrar SS. Entra o S e o S. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, eu tenho o verbo suprimir. Eu vou escrever a palavra supressão. Deixa eu só apagar aqui. Vou colocar de novo. Mir dá SS. Então, suprimir. Eu vou escrever supressão com dois S's. Tá aqui. É sempre assim. Oprimir. Opressão com dois S's. Então, reprimir, repressão com dois S's. Errado aqui. Primeiro erro. Tá bem? Depois, ocasionar. Ocasionar vem de ocasião. Ocasião não se escreve com Z, se escreve com S. Errada, letra B de Brasil. Letra C. O autor sentiu-se honrado com o privilégio, é assim mesmo, é privilégio, não é é privi, correto, né? De ter sido homenageado, homenagem é com G, homenageado fica com G, pelo grande poeta. Pode marcar. A correta é a letra C de Canadá. Correta, letra C de Canadá. Lógico, olha o resto comigo. Dinamarca, nos versos transcrevidos, olha aqui, ó. Não é transcrevidos. Por quê? Porque veio de transcrever, que veio de escrever. O verbo escrever tem o seu particípio da seguinte forma: escrito.
O verbo escrever é escrito, então não é transcrevidos, é transcritos, tá? Primeiro erro. Crônica. Crônica é uma proparoxítona, todas são acentuadas, faltou o acento. A alusão, ó, alusão. Alusão vem do verbo aludir. Quando eu tenho o final dir no português, dir, as palavras derivadas de dir, sempre que tiver som de Z, né, que é o zão, é sempre com S. Sempre com S. Como assim, professor? Ó, colidir, colisão, S. Iludir, ilusão, S. Aludir, alusão, S. Tá? Errada também. Ao frio que fazia naquela tarde paulistana. Então, transcritos, crônica, alusão com S. E depois, por fim, o autor supôs. Ó, já começa aqui, ó, supôs. Acabamos de falar na questão anterior, veio do verbo pôr. Como o verbo pôr não tem Z no infinitivo, qualquer forma derivada é com S. Pôs é com S, tá? Pusesse vai ser com S. Então, supôs é com S. Que nos versos de Drummond havia referência a termos utilizados. Bom, olha aqui, utilizados. Agora, a regra é um pouquinho diferente, tá? Vamos apagar aqui para explicar. Eu apago aqui e vou explicar. Na língua portuguesa, nós temos o sufixo isar com Z versus o isar com S. O que diz o português? Se a palavra original tiver o S no final, por exemplo, análise, o verbo formado deve ser com S. Portanto, analisar. Analisar será com S. Se a palavra original primitiva não tiver o S no final, útil, o sufixo a ser utilizado é isar com Z. Por isso, utilizar deve ser com Z, já que útil em seu final não contém a letra S. Então, quando contiver a letra S, fica com S. Pesquisa tem S. Pesquisar é com S. Paralisia tem S. Paralisar é com S. Agora, se não tiver o S no final, suave não tem S no final. Suavizar é com Z. Tá? É sempre assim? Sim. Legal não tem S no final. Legalizar é com Z. Tudo bem? Então, errada também a letra E. Supôs e utilizados, dois erros aqui. Muito bem, finalizamos por aqui a correção desta questão.